Olá, eu sou o Renato Braga, professor de Geografia do Colégio Senhora Aparecida, e hoje nós estamos aqui para falar sobre o espaço rural. Essa matéria ela encontra-se na apostila do sistema PEC de ensino, que é o nosso sistema, é o sistema que nós utilizamos para poder desenvolver nossas aulas. Eu preparei para vocês alguns slides que vai aparecer na tela aí e nós vamos falar sobre eles para poder desenrolar essa nossa matéria. Vamos lá então? Partimos agora para o nosso primeiro slide. Logo de cara a gente vai mostrar para vocês aqui, né, os objetivos propostos dessa nossa matéria, né, dessa nossa aula. Então, primeira coisa, entender o que é o espaço rural, diferenciar o espaço rural e o espaço agrícola, né, e compreender a vida no ambiente rural. Às vezes a gente pensa que tudo é a mesma coisa, né? Que espaço rural e espaço agrícola é a mesma coisa, mas na verdade há uma diferença aí que nós vamos começar a ver agora, né? Então a primeira coisa que a gente tem que saber é como é que se faz a divisão do espaço. Então tá aqui para vocês aqui, ó. Separamos espaço a partir da função que ele representa. Muitos dos elementos rurais ou urbanos são resultados da atividade humana no espaço. Ou seja, o homem pode modificar qualquer espaço para um espaço rural ou para um espaço urbano. Muitas coisas que vão aparecer na paisagem daquele espaço é de responsabilidade do homem, né? Essas técnicas de modificação do espaço são características para as cidades ou para o meio rural. É claro que junto ao meio rural ainda há muitos elementos naturais. Contudo, há espaços agrícolas onde é feita a produção da agropecuária. Então percebam aí que não é somente a agricultura que pode ser feita em espaços agrícolas, né? A agropecuária também é utilizado nessa localidade, não é somente a agricultura, né? A palavra rural tem um sentido único, né? Rural tem a ver com o quê, né? Tem a ver com campo, com campestre, né? Com rústico. Então a gente vai estar trabalhando justamente essas teorias para que a gente possa entender essa divisão do nosso espaço, né? Então tá aqui, ó. Diferente das áreas da cidade, né? A área da cidade geralmente é o local onde você tem uma paisagem humanizada, né? O homem cria a cidade. Então, diferente dessa área da cidade, o espaço rural é aquele que detém elementos que são ligados a atividades agrícolas, como animais campestres, estradas de chão batido, baixa habitação, vegetação dominante ou plantio, entre outras mais, né? O meio rural são aquelas regiões onde as atividades estão voltadas ao uso da terra. Então tá aqui, ó, meio rural, uso da terra, né? Da terra ou do campo, como o plantio e o pasto. Dentro deste âmbito encontramos uma contrariedade, pois não são todas as áreas rurais que são voltadas para a produção. Então, gente, você tem uma área rural, mas ela é uma área rural in natura, onde você não tem produção de nenhum produto agrícola, né? Você não está plantando. É uma contrariedade que ele fala para a gente aqui, porque nem toda a área agrícola, nem toda a área rural, ela está ligada diretamente a algum tipo de produção, né? Ela pode ser apenas uma área in natura, né? Tá lá do jeito que a natureza criou pra gente, né? E ela continua sendo uma área rural, porém você não tem produção nessa área, né? Espaço rural e espaço agrícola. Vamos tentar entender a diferença desses dois aqui, né? Mesmo apresentando os mesmos elementos da paisagem, há diferença entre espaço rural e espaço agrícola. As áreas de produção agrícola, como plantio, pasto, são conhecidos como espaço agrícola. Então, espaço agrícola é o local onde você vai ter o plantio, o pasto, ou seja, o homem vai estar ligado diretamente a vai estar ligado diretamente à transformação desse espaço no local onde ele vai produzir alguma coisa, né? O espaço onde já se produz, né? Então, já o espaço rural é aquele que detém os mesmos elementos do meio rural, né? Contudo,
nem sempre são voltadas para atividade agrícola. Então, esse meio rural, né, ele não vai ter uma produção, necessariamente ele não vai ter uma produção de uma atividade agrícola. Então, gente, você vai conseguir perceber que o espaço rural e o espaço agrícola, eles são diferentes, né? Então, enquanto né, apesar dos dois terem aqui a mesma paisagem, né, mesmos elementos paisagísticos, há uma diferença entre o espaço rural e o agrícola, né? A produção agrícola, como o plantio e os pastos, são conhecidos como espaço agrícola. Então, nas áreas aonde você tem uma produção agrícola, o espaço se chama espaço agrícola, onde se produz. Já espaço rural é aquele que tem os mesmos elementos, né, do meio rural, contudo nem sempre são voltados às atividades agrícolas. Então, espaço agrícola, você tem produção. Espaço rural, você pode não ter a produção. Então, essa é a diferença básica entre esses dois tipos de espaço, né? Bem, botar para vocês aqui uma figura, né, em que vocês vão estar percebendo aqui o espaço rural, né, in natura. Você vai ver aqui que você tem uma grande quantidade de verde, né, de coisas naturais, né, de vegetação natural, né? E do lado você vai ver aqui um espaço agrícola, onde você vai ter aqui uma plantação, pode ser uma plantação de soja, uma plantação de milho, né, que é bastante utilizado aí na região centro-oeste, né? Então vocês percebam que realmente através do desenho da figura, você vai ver que tem uma diferença entre espaço rural e espaço agrícola, né? Vamos passar para o nosso próximo slide, né? Na sequência, eu vou mostrar para vocês aqui um novo slide, também que vai mostrar o desmatamento, né, dessa floresta primária, né, para que o homem possa desenvolver algum tipo de atividade. Então tá aqui para vocês aqui, ó. Outra questão que se discute no avanço da agropecuária sobre a área de proteção ambiental, né? Com a expansão de setores agrícolas, novas áreas são destinadas ao cultivo, então essas áreas são devastadas, né, para o plantio e pasto, né? A principal causa da devastação da Amazônia é a produção pecuarista que avança sobre as regiões naturais da floresta. O governo, por sua vez, tenta criar leis e impedir que propriedades comprem terras em territórios amazônicos, né? E procura encontrar soluções sustentáveis para a produção. Então, se você perceber aqui nessa figura, né, que eu botei para vocês aqui, vocês percebam que você tem aqui um local, um meio rural, né? E dentro desse meio rural ele falou para a gente que é a floresta amazônica. Então vai ter a devastação aqui, o desmatamento da floresta, a fim aí de você fazer a utilização desse espaço, principalmente para a agropecuária, né? Para a criação de algum tipo de animais, né? Então o governo ele tenta resolver esse problema editando medidas que façam com que o homem não possa aí fazer aí o desmatamento das nossas áreas de florestas primárias, né? Na sequência eu vou mostrar para vocês aqui mais um slide bastante interessante, onde você vai perceber aqui na figura uma pessoa que parece aqui ser um fazendeiro rico e do outro lado várias pessoas aqui do Movimento Sem Terra, do MST. O que significa isso? Que você tem uma pessoa só com um território muito grande e outras pessoas querendo invadir esse território, porque esse território provavelmente é um território improdutivo, né? Então é um local que você de repente pode estar fazendo aí uma reforma agrária, mas percebam que essa pessoa ela é muito rica, você vê vários sacos de dinheiro aqui, né? Então é muito difícil você conseguir fazer aí a demarcação de terra, né? Fazer a reforma agrária, né? Então tá aqui outro grande problema que se gera no espaço rural, né, é a concentração de terra. No Brasil,
em alguns países subdesenvolvidos e emergentes, grandes extensões de terra estão sob o controle de uma minoria que em muitos casos não consomem, né, de fato todos os recursos disponíveis, né? Então você vai ter muita terra na mão de poucas pessoas, e essas pessoas elas não vão estar produzindo dentro dessa terra. A divisão dessa terra acaba causando conflitos entre aí os grandes proprietários e aqueles movimentos que procuram aí fazer a reforma agrária, né? Na sequência eu vou mostrar para vocês como é que se desenvolve aí os habitantes nesse espaço rural, né? Vamos falar sobre a demografia, né? Então a demografia do espaço rural é muito pequena. O que significa isso? Que você tem poucas pessoas por metro quadrado, né? Demografia é essa quantidade de pessoas por metro quadrado que a gente vê muito grande, por exemplo, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Você tem muitas pessoas por metro quadrado. Lá no ambiente rural, você vai ter poucas pessoas por ambiente quadrado, porque você tem menos pessoas morando naquela região, né? Então, ele fala para a gente que a demografia no espaço rural é muito pequena em relação à cidade, né? Contudo, com a troca de função do meio rural, o crescimento populacional não fica estagnado. O que significa dizer isso aí? Quando o meio rural recebe pessoas para poderem trabalhar no período aí da colheita, né, ou por causa do desenvolvimento do agronegócio, então essa demografia ela tende a crescer, né? Em locais in natura, né, em locais primários, geralmente essa demografia ela vai ser baixa, mas em locais onde tem um certo desenvolvimento, um local onde tem um certo incentivo, o que vai acontecer é o aumento dessa população ali. Então a demografia ela acaba aumentando, né? Você vai perceber também que com o passar do tempo, devido ao baixo acesso, né, e à precariedade no setor de serviços que ocorrem em algumas regiões do mundo, o maior problema que encontramos nessas regiões rurais é a baixa escolaridade da população e a dificuldade do acesso aos recursos do serviço, né? Então você vai perceber que uma grande quantidade de pessoas que moram nessas regiões, elas não recebem auxílio do governo, elas não vão receber, elas não vão ter uma condição de vida bacana, né? Igual existe na cidade, uma coleta de lixo seletivo, né? Uma localidade onde você vai ter casas melhores para essa população poder estar morando. Vocês vão conseguir perceber aqui na figura, né, uma casa toda de madeira, né, pessoas simples aqui arrumadas, famílias muito grandes. Você vai perceber a grande quantidade de crianças que tem dentro dessa família e com certeza você vai ter aí a precariedade na vivência, né, na vida dessas pessoas aqui, né. Na sequência eu trouxe para vocês aqui um outro slide, né, que fala sobre o êxodo rural. O que seria o êxodo rural, né? Êxodo rural é a saída das pessoas do campo para a cidade, né? Principalmente aqui devido à grande quantidade de emprego que vai começar a aparecer na cidade, né? Então tá aqui, ó. Nas demais regiões subdesenvolvidas, comunidades se organizam para criar meios de acesso à educação e serviço. Contudo, em muitos lugares, em alguns países da África, os recursos são muito escassos e a população passa por necessidade. Dessa forma, a população rural migra para centros urbanos à procura de melhores condições de vida, gerando as favelas nas cidades, né, e por conseguinte dificultando a organização urbana. Então vocês vão perceber que essa falta de estrutura dentro do meio rural vai fazer com que as pessoas fujam desse meio rural e eles vão para a cidade procurar melhores condições de vida, mas isso vai causar um problema seríssimo, né, que vai ser justamente o inchaço dessa cidade.
E essa cidade, por mais que ela tenha emprego, ela não tem emprego para todo mundo. E a maioria dessas pessoas que saem do campo, provocando o êxodo rural, né, e vão para a cidade a fim de procurar uma melhor condição de vida, ela acaba não encontrando essa condição de vida. E o que vai acontecer com isso? Vai acontecer o processo de miserabilidade, né? As pessoas elas vão procurar locais para poder morar, locais de difícil condição de vida, e aí você vai ter o crescimento aí das favelas, né? Vamos passar para o nosso próximo slide aqui, né? Que é justamente uma curiosidade bastante interessante que a gente vai ver, que são as festas juninas, né? A festa junina, né? E vão se desenvolver principalmente na área rural. Vamos ver aqui, ó. A festa junina é uma das principais manifestações culturais do nosso país. Uma tradição, né, popular que nos remete à vida do campo. Originalmente, os festivos chegaram no nosso país por influência dos colonizadores portugueses, né? Por quê? Porque é justamente nesse período que vai se festejar São Pedro, né, Santo Antônio e São João, né? Para quem nunca viu uma festa junina, vou mostrar para vocês aqui uma figura, né? Onde você vai ver aqui as pessoas dançando, se divertindo aqui numa quadrilha, que é uma característica principalmente nordestina, né? Mas hoje ela também acontece aqui no Sudeste, né? O Sudeste também está aí, geralmente nesse período de junho, né, de julho, e o comecinho de agosto vai aparecer essas festas aí para a gente poder lembrar como é que funcionava aí a vida campestre. Você vê que pessoas elas acabam se vestindo aí como se fossem pessoas do interior, né? E vai fazer aí a sua festa junina, né? Então tá aqui, ó. Com o passar do tempo, os elementos culturais portugueses foram se misturando com as tradições populares brasileiras, dando origem às comemorações como conhecemos hoje. No meio rural brasileiro, a festa junina, marcada pelo período da colheita de importantes gêneros agrícolas que serve para comemorar a boa safra. Já no meio urbano, representa uma importante ruralidade que nos relembra nossas tradições e a importância que o campo tem nas nossas vidas. Então, para o povo lá do campo, essa festa junina serve para celebrar a fartura da colheita, né? E para as pessoas que moram na cidade, é uma forma de mostrar a importância desse meio rural para a gente, para nossa sociedade, que na maioria delas mora nas cidades, para a gente pensar interiormente como é que funciona o interior. E é justamente devido a esse interior, né, a essas áreas rurais que fazem, né, que produzem o nosso alimento. Então é uma certa forma para a gente poder lembrar a importância dessas áreas, né? Na sequência eu vou botar para vocês aqui uma coisa chamada Revolução Verde, que vai começar lá em 1960, que é bastante interessante para a gente poder estar trabalhando também. Então tá aqui, ó. O grande impulso para a modernização da agricultura ocorreu após a década de 1960, né, com um processo que ficou conhecido como Revolução Verde. Este processo provocou várias mudanças na produção agrícola e possuía como pretexto aumentar a produtividade de alimentos e, consequentemente, acabar com a fome no mundo. O processo de modernização da agricultura representou um grande avanço quanto ao aumento da produtividade agrícola mundial. Porém, a modernidade na agricultura causou profundos impactos ambientais e sociais no meio rural, gerando impactos ambientais como a contaminação dos recursos hídricos, ou seja, dos rios, né, devido ao uso de agrotóxicos, provocando áreas de desmatamento para o plantio. Então você vai ver aqui que ele cai numa dualidade. Essa Revolução Verde, ela acaba caindo numa dualidade, né? A partir do momento que a intenção dessa Revolução Verde é aumentar a quantidade de comida, né, na mesa do povo, para que o povo não passe fome. Porém, os recursos que vão ser
utilizados, né, e que vão ser consumidos para essa grande produção agrícola, vai causar aí o desmatamento de regiões, vai causar aí a poluição por agrotóxicos, né? Você vai ver aí que os rios eles vão começar a cada vez mais receber essa poluição, esse esgoto que não foi tratado, e isso aí vai causar vários impactos aí no meio agrícola, né? O próximo slide que eu trouxe para vocês vai falar aí sobre a importância de alguns empregos, né, dentro desse meio rural, né? Então tá a relação com o mercado de trabalho. Tá aqui, ó, o engenheiro agrônomo é o profissional cujo o campo de atuação abrange diversas áreas, né? Como a fitotecnia, né, a zootecnia, solo, engenharia rural. Tudo isso aí vai estar ligado aí ao nosso engenheiro agrônomo, né? Que vai estar também trabalhando com o meio ambiente, né? Mecanização, a economia, agroindústria, entre outros, né? Esse profissional tem participação ativa no espaço agrícola, principalmente aí depois da Revolução Verde. Então, essa Revolução Verde, como eu falei para vocês, vai trazer benefício, vai trazer aí a profissionalização, né, a criação de novos bancos de emprego, de novas tendências empresariais, empregatícias, né, e você vai ver aí a criação de um novo profissional que é justamente esse engenheiro agrônomo, né, que vai ser de grande importância, né, para o desenvolvimento aí das atividades agrícolas. Lembrando que essa Revolução Verde vai causar também um grande impacto no meio rural, né? E esse impacto no meio rural vai acabar chegando de forma bastante forte nas cidades através da poluição dos rios, né? Se lá no meio rural você vai começar a fazer a poluição do rio, né, através aí dessa Revolução Verde, essa água não vai ficar para sempre no meio rural, ela vai correr por locais onde você vai ter várias cidades, né, e isso aí acaba prejudicando o bom desenvolvimento aí desses cursos, desses rios, né. Contudo, o agronegócio nas regiões trouxe grande modernidade para a população local. Vocês percebam aí que vai trazer sim o problema do impacto na área rural, mas também vai trazer modernidade para essa população, né? Formando aqueles trabalhadores que moram em regiões rurais e que utilizam recursos do urbano para a vida no campo, né? Por exemplo disso é quando um agricultor consulta a internet para verificar a previsão do clima para melhorar a sua produção. Então vocês percebam que você vai estar lá no campo utilizando uma modernidade muito utilizada na cidade, né? Então você vai ter também aí o aumento da tecnologia no campo, né? Essa urbanização é consequência do avanço dos meios de comunicação que influem na vida do ruralista, né? A utilização de celulares, computadores, bancos está cada vez mais presente no ambiente do interior. Então vocês percebam que tudo aquilo que acontece na cidade vai ter reflexo também lá no interior. É claro que a pessoa vai precisar aí de melhores condições técnicas, né, de maiores condições de tecnologia para fazer um bom desenvolvimento do meio rural. Lembrando sempre que a maioria desses desenvolvimentos, grande parte desse desenvolvimento, acaba aí acarretando um impacto muito grande no meio rural. Gente, a gente vai fechar nossa aula aqui. Eu vou deixar para vocês aí o pedido para que vocês façam o exercício da nossa apostila, que vai do número 1 ao número 15. Né? Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.